bora falar dessa vitória do Vascão hoje, né, contra o Boa Vista jogando fora de casa, time misto, time alternativo. O Vasco foi a campo com novidades no gol, né, o meio que em cima da hora ali, Léo Jardim não pôde ir pra partida e coube Fuzato, né, entrar como goleirão titular na partida de hoje. Também tivemos mudança ali no ataque, né, Johan fazendo a sua estreia como titular, jogando mais pela direita, na esquerda Andrés Gomes e GB centralizado. JP, Tietê e Hugo Moura no meio-campo, zaga ali, né, Alan Saldívia e Robert Renan. Na direita, Puma Rodrigues e na esquerda, Lucas Piton. Bom, no primeiro tempo, do qual o Vasco saiu vencendo por 1-0, com gol marcado pelo Pumita, né, já no apagar das luzes, né, o Vasco já tinha tido uma boa chance com o Tietê, do qual ele finalizou mal demais, inclusive, o primeiro tempo bem abaixo do Tietê, inclusive ele foi chamado a atenção ali pelo próprio Diniz. Os minutos iniciais, né, o Vasco tentando ali tocar bola, aquela questão toda, aquela posse de bola bem, né, que fica circulando pra lá e pra cá, até tentar achar algum espaço, mas bem lento. Bom, acho também que o JP fez um primeiro tempo bem ruim, não só o JP, como o GB também. O Johan, ele fez até que um bom primeiro tempo, sempre tentando buscar, tentando fazer alguma coisa de diferente. Ele joga muito por dentro, né, um cara que é habilidoso, ainda dá pra ver que ele é bastante habilidoso. O Andreas também tentando alguma coisa diferente, mas acho que eu colocaria ele, Johan e o próprio Puma como os melhores ali da primeira etapa. E, em determinado momento, parece que estava mais fácil o Boa Vista abrir o placar. O Boa Vista teve uma boa oportunidade com o Filipinho, do qual o Fuzato conseguiu fazer uma boa defesa, tá? O Fuzato se adiantou ali, se antecipou e conseguiu fazer uma boa defesa. Mas vamos lá. Aos 8 minutos, né, a melhor chance, quem teve a melhor chance ao primeiro tempo foi o Boa Vista. Aos 8 minutos, né, como eu disse, o Filipinho saiu cara a cara, né, com o goleiro ali, Fuzato, que se antecipou e conseguiu fazer uma boa defesa. Aí depois, aos 15, teve uma outra finalização também do Boa Vista, né, levando um pouco de perigo. Bom, e, né, até aquele momento um jogo muito abaixo, como eu disse, em determinado momento ali o Fernandinho teve que chamar a atenção do Tietchan, teve que chamar a atenção ali do JP, dentre outros jogadores, porque eles estavam responsáveis ali por, trabalhar na questão da criação do jogo, tanto é que quando eles se aproximaram mais um pouquinho, o Vasco começou a levar algum tipo de perigo, né, o jogo passou também a jogar um pouco mais pela direita, o próprio Diniz chegou a cobrar ali o JP para apoiar mais ali pelo lado direito na marcação, né, porque os jogadores estavam tendo muita facilidade por aquele lado, né. Pelo lado esquerdo nem tanto, porque o Andrés, né, ele estava tentando ir ao fundo, mas ele também estava apoiando muito bem, mas pelo lado direito do Vasco realmente estava bem complicado, tanto é que teve um momento, o Diniz teve que pedir para o JP apoiar um pouco ali, beleza. Até como eu disse, aos 32 teve uma chance boa, do qual o GB tentou disputar a bola, né, acabou que nessa disputa a bola acabou sobrando ali para o Tietê, que até agora eu não sei o que ele tentou fazer, se ele tentou dar um biquinho na bola, enfim, acho que ele chega, né, realmente ele tentando finalizando um pouco mais forte, ele poderia ter abrido o placar, até que já no apagar das luzes, depois de o Vasco sofrer bastante perigo ali ao gol, né, e foi ter só a melhor chance só aos 32 da primeira etapa, no apagar das luzes ali, numa jogada ali, um cruzamento para dentro da área, o zagueirão do Boavista vai afastar, a bola sobra, né, para o Puma, e aqui também tem que se elogiar o Puma, porque ele foi bem tranquilo, que ele domina com uma, né, e acaba finalizando com a esquerda, abrindo o placar como um centroavante, né. Puma que muitas das vezes a gente sempre fala essa questão, que ele ofensivo é muito bom, né, vira e mexe ele marca um golzinho, mas às vezes pega alguns quesitos ali mais defensivo. E assim o Vasco saiu na frente do placar, mas um jogo, cara, que tecnicamente muito abaixo, né, um time misto do Vasco, o Boa Vista que também faz muito jogo duro contra os principais times do Rio de Janeiro, tinha vencido um jogo contra o próprio Fluminense, né, e assim o Vasco vence o primeiro tempo. O Vasco finalizou mais, né, do que o Boa Vista, foram 8 chutes, mas apenas 2 chutes no alvo, né, o Boa Vista também deu 2 chutes no alvo. O Vasco terminou com mais posse de bola, né, mais 70% de posse de bola. Mesmo fazendo um jogo tecnicamente muito abaixo, o time do Diniz conseguiu, né, levar perigo ao gol, do Boa Vista. Mas ficou bem claro e notório que essa equipe, ela tem muitos pontos negativos, né, essa questão do GB que, bom, a torcida já tá perdendo um pouco a paciência. A questão também do JP, que fez um primeiro tempo bem abaixo, eu esperava um pouco mais do JP. E Tietê, né, e
Tietê e Hugo Moura, a gente já é mais do mesmo, né, cara, é mais do mesmo, eu não vou aqui ficar comentando muito. Mas o Vasco termina a primeira etapa vencendo, mesmo, né, ficando meio que equilibrado, né, não acho que o Vasco foi superior a todo momento, assim como o Boa Vista também não foi superior durante todo momento, né, mas ambas as equipes tiveram chances claras de sair na frente, o Vasco teve ali na sua segunda melhor chance, na sua segunda melhor oportunidade, não desperdiçou, assim, terminou o primeiro tempo, o Vasco 1-0. Bom, galera, aí começa o segundo tempo e na segunda etapa eu depois que eu fui perceber que tinha tido uma substituição, eu não sei te informar se essa substituição foi por uma opção do Diniz ou se foi alguma coisa, porque eu estava fazendo alguma coisa, quando eu voltei o jogo já estava rolando, né, a segunda etapa. E tinha sido a substituição assim, né, saiu o Lucas Piton e entrou o menino João Vitor. Bom, então assim, se eu souber o que aconteceu, ou se você souber, deixa nos comentários, porque eu tive que resolver um negócio rápido, quando eu voltei já tinha iniciado a segunda etapa. Mas vamos lá. Aí o Boa Vista teve uma boa chance já no início do segundo tempo, né, mas acabou não aproveitando muito. E depois disso, cara, essa questão ali do lado esquerdo, como eu disse, eu não sei se foi uma opção técnica, se foi opção do Diniz, mas não que não tivesse muitas chances ali pelo lado, esquerdo do Vasco da Gama na primeira etapa. Mas os 15 minutos iniciais, acho que todas as jogadas praticamente do Boa Vista saíram justamente pelo lado esquerdo. O JP estava meio que ali para poder reforçar aquele lado, mas não estava funcionando muito bem. E o menino João Vitor estava sofrendo bastante, né. Então, ou seja, teve até uma chance que caramba, o Brunão, né, cara, que é o centroavante do Boa Vista, ele saiu cara a cara e o Fuzato, cara, fez uma excelente defesa e a bola ainda chegou a beliscar a trave ainda. Então, ou seja, o Fuzato também, ele foi um cara que a gente sabe meio que o Léo Jardim ia jogar e depois o Léo Jardim não sei se sentiu algum incômodo, não sei se ele passou mal, alguma coisa assim. O Fuzato foi pro jogo e, cara, o Fuzato acho que ele aproveitou muito bem a sua oportunidade, fez defesas, ele teve que antecipar várias jogadas e ele acabou saindo até bem do gol também, então, ou seja, é um ali que talvez junto com o Johan e também com o Pumba aproveitaram bem as suas oportunidades, né. Então, assim, Johan ele deu assistência, ele durante boa parte ali do primeiro tempo e também do segundo, ele foi o desafogo do Vasco, tentando trazer muitas jogadas, buscando jogadas individuais, jogando bem por dentro, dá pra ver que é um jogador bem habilidoso, então consegue fazer muitas jogadas por dentro, né, sempre indo por um contra um, não ser aquele cara que toda hora só pega a bola e volta pra trás, e enfim, sabe, aquele jogador que pega, tá vendo que tá tudo meio que congestionado, não tenta fazer nada diferente, só pega, volta a bola para o volante, volta a bola para o lateral, né. Então o Johan, cara, ele estreou muito bem como titular, ele já tinha entrado numa partida da primeira rodada, alguns minutinhos, mas como titular hoje ele pra mim foi o melhor em campo. O Puma também porque fez 2 gols, e 2 belos gols, né, inclusive o segundo gol ali, meio que fuzilando o gol do Boa Vista. E também o Andrés, esse Andrés então, cara, o Andrés não tem muito o que falar, né, o Andrés ele já é simplesmente uma das melhores contratações do Vasco ao longo dos últimos anos. Mas muito as principais jogadas ali do Boa Vista saindo pelo lado esquerdo. Até que antes de sair o gol, o segundo gol do Vasco da Gama, o Diniz ele faz a substituição. Ele tira o JP, que acho que não comprometeu, mas também acho que não aproveitou muito a oportunidade dele, né, não fez uma boa partida. Sai o JP, vem o Thiago Mendes, ele passa a reforçar mais ali o lado esquerdo do Vasco, mas também ganha em questão de qualidade técnica, porque o Thiago Mendes, jogador muito experiente, força física e também técnica, tanto é que no segundo gol, se vocês percebem, quem tá lá no lado direito, lá, se não me engano, é o Thiago Mendes. Ele meio que passa a bola pro John, mas obviamente o John chama ali por dentro, toca pro Puma, que invade ali, né, o ponto, toca no ponto futuro, o Puma invade a grande área e finaliza ali o Vasco 2-0, um gol que traz um pouco mais de tranquilidade. E aqui o Diniz foi rápido e foi inteligente, é uma das coisas que eu sempre cobro o Diniz, que é fazer e ficar ligado no que tá ali acontecendo no decorrer da partida, na beirada do campo. Então, ou seja, por quê? Por mais que o Boa Vista não tenha conseguido fazer o gol dele, o Boa Vista teve chances claras e reais de fazer. Algumas ele parou na boas defesas do Fuzato, como eu disse, e outras, né, ficou faltando um pouquinho mais de caprichar ali no último passe. Então, se eu vou pegar ali o recorte de finalizações, tanto o Vasco quanto o Boa Vista deram 14 chutes, né, e desses 14 chutes, 5 chutes foram alvo, né, então, ou seja, até nisso ficou parecido. Como eu disse, o Boa Vista teve chance de fazer o gol, tá, mas como eu disse, parou nas boas defesas do Fuzato e ficou faltando um pouquinho mais de qualidade ali. E porque se tu vê o placar, 3-0, o Vasco, como eu disse, o Vasco ele venceu, porque tem um time tecnicamente melhor, a obrigação do Vasco era vencer, mesmo que fosse um time misto, mas o Boa Vista é um time que costuma dar um pouco de trabalho aos times grandes, né. Recentemente até eles venceram o Fluminense, então, ou seja,
chances tiveram, né, mas o Vasco estava com a pontaria um pouco melhor. E depois que sai ali o JP, entra o Thiago Mendes já participa do segundo gol também, dá ali o penúltimo passe, né. E aos 24, os Andrés tiram meio que um coelho da cartola, marca um golaço do meio da rua, vê que o goleirão do Boa Vista tá adiantado e simplesmente finaliza, a bola sobe, depois cai, né. Vasco 3-0 aos 24 ali minutos do segundo tempo, um gol para poder dar tranquilidade, 3-0. Notou depois desse gol aí, alguns minutos depois, o Diniz já aproveita para poder dar oportunidade para outros jogadores que estão voltando de lesão e precisam ganhar minutos, precisam ganhar confiança, e já vencendo por jogo por 3-0, né, meio que acabou facilitando. Aí aos 27 saiu o GB e veio o Estrela, depois saiu o próprio Andrés que marcou esse golaço, né, segundo gol do Andrés com a camisa do Vasco, aí veio o DVD. E aos 29 saiu o Tietê, que estava um pouquinho mais ali pela direita, e veio o Adson, que também estava há muito tempo sem jogar, né, cara. O Adson teve uma lesão muito grave. Então, assim, Vasco 3-0 pra cima do Boa Vista, como eu disse. Foi um jogo que alguns jogadores aproveitaram bem a oportunidade, mesmo que seja o início ainda de temporada, né. Na quinta-feira que vem já tem Campeonato Brasileiro. Então, esse time misto hoje, acho que ele surpreendeu positivamente. Mas isso não significa que o Vasco não sofreu na partida, mas o Vasco foi hoje efetivo. E o Diniz, na minha opinião, ele conseguiu mexer ali rápido e bem. E, bom, ele não demorou para mexer, viu por onde ele estava saindo as jogadas do Boa Vista, mexeu rápido, né, e conseguiu corrigir algo, e poucos minutos depois o Vasco já fez o segundo, fez o terceiro, dando uma tranquilizada, né, cara. E o Djorran, na minha opinião, foi o melhor em campo ali, primeira partida dele iniciando como titular, agarrou bem ali, né, uma partida do qual os colombianos se destacaram, né, o Puma também que marcou 2 gols. Por outro lado, como eu disse, né, cara, acho que o GB não aproveitou muito bem, o próprio JP também não aproveitou muito bem, o Saldívia acho que é meio que 50-50, o Saldiva ele erra muito, mas ao mesmo tempo também ele acerta muito, então ou seja, é o tipo de jogador que eu acho que o Diniz já sabe o que que ele fez contra o Saldiva, porque o Saldiva é aquele cara que ele vai errar, mas ele não tem medo e ele vai fazer de novo, então ou seja, ele em determinado momento estava com muita raça, muita disposição, dando carrinho, correndo, tudo mais, ao mesmo tempo ele também estava sendo chamado a atenção pelo Diniz, que faz parte, então assim, acho que não comprometeu, mas como eu já tenho talvez algumas conclusões e espero estar precipitado. Acho que só o Saldívia, cara, ele vai vir só pra ser um reserva ali de imediato, né, o Saldívia acho que ele não é melhor que o Robert Renan, e ele também pra mim não é melhor que o Cuesta, então ou seja, ele ia ser meio que um reserva ali imediato, enfim, um cara também de confiança por Fernando Diniz, beleza? E o Fuzato também agarrou a oportunidade, agarrou muito, né, defendeu, muitas vezes teve que sair do gol se antecipando ali, e assim o Vasco vence o Boa Vista por 3-0, vai a 7 pontos, é o vice-líder ali, né, atrás do Fluminense agora no Campeonato Carioca. Deixe nos comentários o que você achou a respeito, né, dessa partida. Vasco 3, Boa Vista 0. Esperava o Vasco vencer, né, por esse placar um pouco elástico ali. Você acha que esse placar realmente condiz com o que foi o jogo? Bom, deixe nos comentários. Eu tô metendo meu pé. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para poder ajudar o amigo aqui. E deixa nos comentários, né, se você concorda comigo com esse pós-jogo aí de Vasco 3, Boa Vista 0, Campeonato Carioca. Valeu!